Olá pessoal, esse é o quarto vídeo que estou falando sobre esse livro, primeira parte da saga Minha Alma, certo? É uma saga e eu estou no capítulo 3, mas eu vou cortar algumas partes do capítulo 3 porque é muito pesado, certo? Até o capítulo 4, eu acho. Capítulo 4 e 2, 3 e 4 tem partes muito pesadas, por isso que é proibido. Eu coloquei lá numa ressalva, não pode ser lido, pelo menos esses 4 capítulos iniciais não pode ser lido por pessoas menores de 18 anos, não pode, né? É muita violência, né? Eu tô aqui no capítulo 4 ou no capítulo 3, o encontro. E eu queria voltar aqui uma página aqui, ó. Aqui é o capítulo 3. Eu vou voltar uma página. Falar um pouco assim sobre o Padre Bra, né? Assim que eu pulei uma parte na vez passada. E é importante falar um pouco sobre o Padre Bra, né? O Padre Bom. Então, o bispo, né, Dom Consequente chegou e fez assim. Este bispo, né, Consequente, havia lhe pedido um pouco mais de tempo para tirar o seu shabat, o shabat do Padre Bra, né? Padre Bra não gostou muito de início, mas resignado aceitou. Dom Consequente estava esperando colocar um sacerdote à altura do Padre Bra, naquele ano em que ele estaria ausente, que conseguisse assumir tudo que Padre Bra assumia, mas estava difícil encontrar alguém com a capacidade do Padre Bra. Estava em discernimento sobre dois sacerdotes, Padre Sagácios e Padre Barmahtik. 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 Não consigo nem dizer o nome que eu inventei, que eu criei, que significa, acho que misericordioso, eu acho. Barmahtik. Os melhores depois do Padre Bra, que tinha em mãos para aquela função específica que esse desempenhava. Então dá para se ver, né, que o padre Bra era muito conceituado pelo bispo, né? Então acontece muito às vezes, né? O padre quer tirar um ano sabático, né? Eu quero tirar meu ano sabático. Aí o bispo pode chegar e dizer, não, espera um pouquinho mais. É porque ele tá discernindo. Pode acontecer, tô dizendo que acontece não. Pode acontecer, e aí eu acho que isso nunca acontece, eu acho, né? Do bispo segurar o ano sabático e do padre, porque tá esperando outros padres melhores para assumir o papel do padre, né? Isso nunca acontece, eu acho, né? Sei lá. Eu não sou padre, não sei. Mas foi assim que eu imaginei, né? O bispo suspendendo o ano sabático do Padre Bra e o Padre Bra se resignando, né? Porque ele faz uma promessa da obediência, né, ao bispo. Então, por obediência ao bispo, ele se resignou e aceitou não tirar o ano sabático, né? Então, a Livet, no capítulo 3, o encontro. Que encontro será esse, né? Livet, ela acordou. Bom, aqui eu 3 pontinhos. Eu não vou botar porque é muita violência, muito sensual, né? Uma linguagem muito sensual, então não vou ler. Na verdade, Livet era uma mulher muito bonita, formosa, corpo perfeito, 1,70 m de altura. Agora ela já estava completando 27 anos, mais formosa ainda, e buscava alguém com quem conversar, conviver, um companheiro. Sentia falta de alguém, uma figura masculina, como a do Padre Bra, tão diferente de seu pai. Ela ainda pensava que o seu algoz era seu pai. O sujeito lá, né, que abusava dela, o seu tio, né, abusava dela, ela pensava que era pai dela, mas não era pai dela. Então essa outra parte também pula, muita violenta. É...
Eu estou lendo rapidamente aqui porque tem parte que eu não posso ler para vocês, infelizmente. Só as pessoas adultas que vão, maiores de 18 anos, vão poder ler, né? Ela agora recordava do olhar daquele jovem homem tão bonito que, ao que lhe parecia, era escritor. Ela agora se culpava de não ter ao menos chamado sua atenção como quando pôde. Talvez agora fossem amigos, ou que quem sabe, e ria-se de seus pensamentos tão românticos. Ela nutria sentimentos por William, e apesar de não conhecer o William, né, porque o viu uma vez só e ficou nutrindo pensamentos pelo William, né, que era atlético e tal. Vê-se que não sou eu, né? Eu sou gordo, né? Eu sou gordinho. O William era atlético, físico forte, de capitão do exército sueco e tudo, né? Então, e escritor, né? E ela estava apaixonada por ele, né? Então, eu falo até assim, quem sabe namorar, né? Então, o padre Bra estava, finalmente, né, depois o padre, no capítulo 2, ele não estava no ano sabático, e agora ele estava no ano sabático, né? Finalmente, o padre Bra estava no seu ano sabático, aconselhava, confessava, dirigia almas como podia. Muitas pessoas o procuravam, recolhia-se, viajava para ali e acolá, visitava a família, falava com os irmãos de sangue e amigos, mas aquela jovem mulher sempre aparecia aos prantos em sua mente e pensava: ela seria o par perfeito para Lone. Nunca vi almas tão semelhantes e complementares como as deles. E o sacerdote já não sabia mais o que fazer. Sabia de toda a história da jovem e estava pensando em ligar para o celular da Livet. Depois de 2 anos, o bom padre Bra estava indo enfrentar aquela situação. Fez jejum, quer dizer, ela passou 2 anos afastada de Visby por conta de estudos. E fez jejum, rezou e orou pela expulsão dos demônios que estavam naquela casa, o demônio da gula, a avareza, da luxúria, da tibieza, da preguiça, todas as séculas de Satanás. Então, o padre se preparou, fez jejum, rezou e se preparou para ir ao encontro da filha espiritual dele, né, que é a Livet, né? Então, isso é um parêntese, né, que essa parte do padre aí, no ano sabático, é um parêntese. Aí volta para Livet. Livet ainda assim indagava quem seria aquele escritor e por que estava corado naquele dia que passou por ela. Por que saía apressado? 2 anos haviam se passado. Ela agora, com 27 anos, no dia de seu aniversário, continuava sendo vilipendiada e abusada física e moralmente naquela casa. Ela queria sair dali. Mas como? Ela acabara de concluir a última fase do curso de medicina. Deixava de ser residente e tinha agora um emprego como médica clínica que iria começar no início de agosto. Dali a 1 semana praticamente em Oslo. O dinheiro que recebera como residente era-lhe subtraído, quase que exigido por sua mãe, uma quantia considerável para ajudar nas despesas da casa com remédios, e Lidande pedia também uns 40% do seu salário para sua irmã Cindy, que a jovem médica recém-formada pensava não trabalhar, mas que na verdade vendia. Bom, essa parte aqui eu não vou falar. A Cindy, na verdade, ela não pensava em trabalhar, só queria o dinheiro da irmã, 40% do salário da irmã. Não pensava em trabalhar, ela conseguia dinheiro se prostituindo, certo? Então eu tô falando aqui a Cindy, né, a irmã de Livet, se prostituía. Não ia a Visby há 2 anos, a Livet, né, não ia a Visby há 2 anos por causa de sua residência. Lidande, sua mãe, fazia isso não porque não tivesse dinheiro,
subtraía o dinheiro de sua filha mais amada, por medo de ficar só ali, sem sua agradável companhia, a filha de seu coração. Como mãe, havia percebido a intenção de Livet de ir para outro lugar. Ela mesma não sabia, mas há alguns anos Livet saía de manhã 1, 2 e até 3 vezes por semana e só chegava à noite em casa. A mãe intuía que ela saía da cidade, mas não sabia que ela ia para outro país encontrar-se com um certo sacerdote. De uns 2 anos até aquele dia, ela voltava mais cedo, mas continuava a sair de casa. Ia à igreja encontrar-se com o bom padre Hatvisa, sacerdote em Oslo, continuava a se confessar e participar das atividades na igreja. Então, não sei se eu continuo aqui. Bom, essa parte aqui é a página 24, na página 24 do capítulo 3. Já é a página 24, tá vendo? É rápido, né? Página 24. Eu acho que eu vou ler só mais essa partezinha aqui. É uma aspas aqui na história de Livet. Fala um pouco sobre Lidandi, né? Que é a mãe. Lidandi sentia sua filha muito mudada. Livet, quando entrava no quarto, trancava a porta. E aí eu vou cortar essa parte, porque é muito... fala da relação dela, né? Com a irmã. Que a irmã... vou pular essa parte. Vou ler essa parte aqui. É porque tem algumas partes que são muito de violência ou de cunho muito sensual no começo, né? Que fala da história destruída, que é a vida completamente destruída, que é a vida de Livet, que a mãe dela destruiu. Apesar disso, ela se torna uma mulher excelente, né? E a mulher dos sonhos do William, né? Apesar de tudo isso. Vamos lá. Livet diante do espelho naquela quinta-feira, dia 21 de julho de 2011, ferida no corpo e com a alma destruída, começou a ter um diálogo consigo mesma. Livet, procura ser firme, ser fiel a Deus que te livrou tantas vezes. Vai ao Padre Bra, conversa com ele, pergunta pelo lindo escritor. E riu-se por estar pensando de novo naquele homem. Pegou o dispositivo experimental do setor de tecnologias avançadas da Universidade de Oslo, onde cursou medicina clínica, e escreveu pela primeira vez nele. Então, 2 anos depois, a Livet estava com o aparelho, né? O aparelho que 2 anos antes parou nas mãos do William. E ela escreveu nesse aparelho: pense na sua mulher ideal, pense na data de seu nascimento, dia, mês e ano, rosto, corpo, cabelos, olhos, caráter, inteligência, e você irá se comunicar com ela em qualquer tempo, até mesmo agora, se quiser, por meio deste dispositivo. E beijou seu dispositivo, o aparelho, pensando no homem que havia visto em Visby. Depois de um espaço de tempo, escreveu sorrindo: você já pensou em mim? Aí aqui eu falo do aparelho, abro aspas e falo do aparelho. O tal dispositivo era fruto de experimentos na Universidade de Oslo, desenvolvido por um tal de FWL. Adivinha quem era, né? E outro cientista co-criador. Era da área de tecnologias avançadas, e uma cientista ainda muito jovem chamada Tora Barara entrara em contato com ela há apenas 6 dias atrás, numa sexta-feira, através do banco de dados da Faculdade de Medicina. Ofereceu aquele aparelho a ela. Na segunda-feira, ela finalmente aceitou
pois a doutora estava muito empolgada e dizia que ela tinha um perfil perfeito para aquele experimento, além de receber 1.000 coroas norueguesas por dia, aproximadamente 3 mil euros por mês. Naquela ocasião, só isso, né? Mas tudo bem. Naquela ocasião, Livet perguntou quando era para devolver. Barara disse que não se preocupasse, seria enviado para ela a mensagem do desenvolvedor. Para fazer esse 1.000 coroas norueguesas para 3 mil euros, e na época eu fiz uma cotação, eu vi quanto custava 1.000 coroas norueguesas em relação ao euro, quanto é que custava, na época, né, que eu escrevi o livro, 2019, 2020. Então, cheguei a esses valores, todos os valores desse livro são calculados. Eu calculei, sou formado em engenharia, né? Então eu calculei todos os valores aproximados da moeda da época, entendeu? Então, só que eu não sabia que era tão pequeno o valor, né? 3 mil euros é nada, né, hoje, né? Também tem uma desvalorização da moeda com o tempo também, né? Pouco depois, o dispositivo de Livet muda a cor da tela, aparecendo em lugar do fundo azul um olho castanho com 5 cores na íris: dourado, verde claro, cinza claro, castanho claro e castanho escuro. Na pupila do olho misterioso, bem no centro, saía uma luz muito branca. Ela, ao ver aquilo, deu um grito e soltou o aparelho, que caiu no chão. Ela colocou as mãos no rosto e esperou o barulho do dispositivo quebrar, mas ouviu apenas um ruído metálico. Lentamente tirou as mãos do rosto, olhou para baixo e não viu o dispositivo. Ele havia sumido completamente. É um mistério, né? Ela estava com o aparelho na mão, cabia na palma da mão dela, né? E mais ou menos, e aí caiu no chão. Ela tomou um susto, botou a mão no rosto, porque viu um olho e uma luz e tudo, ficou assustada e soltou, pensou que ele ia quebrar e ele apareceu um barulho metálico e ele sumiu, né? Então é um mistério do livro, né? É um mistério do livro que a gente apresenta a vocês aí. Eu vou ficando por aqui, vou ler só essa partezinha aqui, esse trechozinho, para vocês verem que eu não sabia nada de valor de dinheiro na época, né? Achava que estava falando um valor alto e não é um valor tão alto assim. Então eu vou falar aqui, até terminar de ler essa parte, até chegar a parte do Lone, né? Então, saindo do aspas, falando sobre essa questão do aparelho, Lone estava no seu terceiro livro, era o ano de 2011, dia 20 de julho. Depois de 9 horas ininterruptas na frente do computador, tendo por alimento o seu café preferido, parou um pouco, fez um alongamento, levantou-se, foi à cozinha beber água, foi à jarra, pois a jarra já havia secado. Preparou um prato simples de ovos fritos com torradas, uma fruta, sentou à mesa e começou a refletir. Já estava com 34 anos, 4 meses e alguns dias. Quer dizer, está na mesma época que a Livet, porque vão ter períodos que eles vão estar em períodos diferentes na história, né? Nos anos diferentes. Aqui, nesse caso, ele está falando como Lone estava. Eu estou falando como Lone estava naquele momento da Livet, né? De sofrimento da Livet, que ela sofria, que eu não escrevi, mas ela estava sofrendo muito ainda, né? Depois de 2 anos sofrendo, ainda estava sofrendo abusos da família, da irmã, do pai, do padrasto, né? Do tio dela, que ela não sabia, né? Que era tio dela. E aí o Lone, como é que ele estava, né? Então ele estava comendo uma fruta, tal, começou a refletir. Já estava com 34 anos, 4 meses e alguns dias. Seu primeiro trabalho foi um fiasco. Se não fosse a ajuda financeira da família e de seus irmãos, teria morrido de fome, certamente. E o segundo trabalho rendeu-lhe algo em torno de 300 mil coroas suecas, 150 mil reais, aproximadamente, quase 35 na época, né? Na época,
35 mil dólares ou 32 mil euros até aquele momento, a depender do câmbio. E eu fico por aqui, pessoal. Vou continuar aqui no encontro, né? O encontro aqui do pessoal do encontro. Capítulo 3, o encontro, na página 28, certo? Na página 28. Então, como a moeda muda, né? O real hoje em dia, eu estava vendo aqui, o dólar estava 35 mil dólares, equivalia a 150 mil reais, aproximadamente. E não tá mais isso, né? Não tá mais isso aí, não. 35 mil dólares dá quanto? 35 mil dólares dá 175 mil, né? 175 mil reais, né? Já mudou, né? 35 mil dólares hoje dá aproximadamente, dependendo assim, entre 180, né, mil reais a 35 mil dólares, que equivalia a 35 mil dólares. Bom, para vocês verem que a moeda muda, né? Muda muito com o tempo. Isso aqui eu estou escrevendo em 2019, 2020 mais ou menos. Assim, então, era um momento da história, nossa história, né, de mudança, né? A gente estava partindo para um novo, estava vivendo, se eu não me engano, um novo governo, estava vivendo um governo novo, uma nova forma de enxergar o governo da população, né? A mídia contra o cara, né? A mídia inteira contra o cara, aí assume um tirano, né? E aí a mídia acolhe o cara, o tirano acolhe, isso já é bíblico, inclusive, né? Porque já é escrito isso, né? Que o tirano é visto como benfeitor para a sua nação, né? A pessoa tem um tirano como benfeitor, né? Então isso é bíblico, tem uma passagem bíblica que fala isso. Então é isso. Vai ter muita coisa diferente da atualidade, né? Porque o câmbio mudou muito. Eu aqui falo de moeda de uma soma muito grande, que eu pensava que era grande, mas não é tão grande. 35 mil dólares. O que é 35 mil dólares hoje? Nada, né? Ou seja, o William não tinha recebido nada. 35 mil dólares, 32 mil euros, nada. 32 mil euros, não tinha recebido nada. É isso. Eu vou dar continuidade. Fiquem com vocês. Continue aí acompanhando aí os vídeos. Esse é o 4º vídeo. Não percam aí o tempo, né? Teve o primeiro, teve o segundo, o terceiro, esse é o 4º que eu falo da história. Já estamos na página 28, né? Eu vou partir daqui no próximo livro e esse vídeo ficou imenso. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Fui!